O Flamengo tem pela frente o Santos, num jogo que, olha, vale muito mais do que só 3 pontos. Com o título do Brasileirão na mira e um monte de desfalques importantes, a escalação do técnico virou um verdadeiro quebra-cabeça. Vamos tentar entender as peças desse jogo? Então, para a gente começar, vamos botar as cartas na mesa, né? Entender o cenário geral. Porque esse jogo é um verdadeiro confronto de extremos. Dois gigantes do nosso futebol, mas em situações completamente opostas na tabela. E o contraste, gente, não podia ser maior. De um lado você tem o Flamengo, vice-líder com 65 pontos, brigando lá em cima, sonhando com o título. Do outro lado o Santos, na 17ª posição, lutando com unhas e dentes para não cair. Para um é a busca pela glória, para o outro é pura sobrevivência. Mas, apesar dessa diferença toda que a gente vê hoje na tabela, a história desse confronto conta uma outra coisa. É um equilíbrio impressionante. Pensa só, em 116 jogos, a diferença é de uma única vitória para o Flamengo. Isso só mostra que quando a bola rola nesse clássico, a fase atual nem sempre quer dizer muita coisa. E aí, como se não bastasse a pressão do jogo, o Flamengo ainda tem que lidar com problemas sérios. Peças-chave do time estão fora dessa partida, que é super decisiva. E não são desfalques quaisquer, não. A lista é pesada. Com o Zalo Prata suspenso, Jorginho, que é fundamental ali no meio-campo, está lesionado, assim como o centroavante Pedro e o zagueiro Léo Ortiz. São 4 ausências de muito peso, que basicamente forçam o técnico a reinventar o time. Bom, com essa galera toda de fora, já dá para imaginar, né? Montar o time vira um quebra-cabeça daqueles pro Felipe Luiz. E tem 2 dúvidas principais que devem estar tirando o sono do treinador. E da torcida também. A primeira grande questão está bem no coração do time, o meio-campo. Sem o Jorginho, quem é que vai assumir essa responsabilidade de organizar a equipe ali, do lado do Pulgar e do Arrascaeta? E aqui, a gente tem 2 opções que são, assim, o dia e a noite. De um lado, o espanhol Saúl, que foi a surpresa como titular contra o São Paulo, e que traz uma abordagem mais tática, mais de controle. Do outro lado, o uruguaio De La Cruz, que todo mundo esperava que começasse jogando, mas acabou no banco. Ele é pura criatividade, mais poder de ataque. Então, a pergunta para o técnico é: o que o time precisa mais agora? Mais controle ou mais agressividade? Beleza, vamos para a segunda peça desse quebra-cabeça, que é lá na frente no ataque. Com Gonzalo Plata suspenso, abriu uma vaga na ponta. E essa é uma posição fundamental no esquema do Flamengo, que precisa de velocidade e drible. Aqui a escolha parece um pouco mais, digamos, encaminhada. Bruno Henrique é o grande favorito para a vaga. Ele mesmo está voltando de suspensão, então seria quase uma troca natural. A outra opção seria o jovem Juninho, que seria uma aposta na juventude, na imprevisibilidade para tentar quebrar a defesa do Santos. Mas tudo indica que a experiência e o poder de decisão do Bruno Henrique vão pesar mais. Então, juntando todas as peças, essa que é a provável solução que o Felipe Luiz encontrou. Uma formação que ainda é forte, claro, com o Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro lá atrás, no meio, Pulgar, Arrascaeta e aquela dúvida entre Saúl e De La Cruz. E lá na frente, um ataque com Samuel Lino, Bruno Henrique e outra incerteza, entre Luiz Araújo e Carrascal. É com esse time que o Flamengo deve ir para o jogo. Ok, time mais ou menos definido. Mas e o jogo em si? Qual é o cenário que se desenha para essa partida? No papel, o favoritismo do Flamengo é gigante, mas será que isso se confirma dentro de campo? Se a gente for olhar os números, o favoritismo do Flamengo é absurdo. O mercado de apostas dá uma chance de vitória de mais ou menos 75% para o Flamengo. É muita coisa. Já uma vitória do Santos é vista como algo bem improvável, com menos de 10% de chance de acontecer. E não é só o mercado de apostas que pensa assim, não. Os analistas e especialistas estão na mesma linha. A expectativa geral é de uma vitória clara do Flamengo, e num jogo com bastante gol, mais de 2,5 gols. E o nome para ficar de olho é o do Arrascaeta. Ele está numa fase espetacular e é muito cotado para deixar o dele a qualquer momento. Mas a gente sabe, né? Número, estatística, nada disso entra em campo. E para a torcida, o que se espera é outra coisa. A frase de um torcedor, o Eduardo de Souza Jordão, resume bem esse sentimento. Tá faltando coração, raça, transpiração. Ou seja, mais do que a vitória, o que a torcida cobra é entrega total. Aquela paixão que define um time campeão. E é aí que a gente chega na reflexão final, né? Uma vitória nesse jogo, mesmo com tantos problemas, com tantos desfalques, significaria muito mais do que só 3 pontos na tabela. Seria uma prova de força, de que o elenco é bom mesmo, de resiliência. E talvez superar um desafio desse tamanho seja exatamente o que um time precisa para provar que tem estofo de campeão. Fique aí a pergunta: